Seja bem-vindo a mais um encontro da nossa EBD, onde nós estamos estudando o Sermão do Monte. Esse é o nosso 11º encontro. Eu queria fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos até agora, passando pelas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 e 6. Hoje nós vamos terminar o 6º capítulo. Bom, o discurso de Jesus, um dos mais famosos do Sermão do Monte, começa a respeito da felicidade. Jesus começa a discorrer sobre os bem-aventurados, das bem-aventuranças, que são os felizes. E o nosso mundo tem apontado que os felizes, os bem-aventurados, normalmente são os jovens, são os saudáveis, são os ricos. E Jesus começa no seu discurso, na sua apresentação, virar esses conceitos de ponta cabeça, mostrando que com o reino de Deus a felicidade é possível a todos, não somente aos saudáveis, mas também aos doentes, não somente aos bonitos, mas aqueles que não são, não somente aos ricos, mas aqueles que nada têm. A felicidade é possível porque o reino de Deus chegou e ele está no nosso meio através da pessoa de Jesus. Esse discurso que Jesus faz, ele discorre a respeito da lei e depois ele começa a falar sobre os princípios básicos da espiritualidade judaica. No capítulo 6 a gente vê uma introdução quando Jesus fala acerca das esmolas, acerca da oração e acerca do jejum, que eram os 3 pilares da espiritualidade judaica, jejum, oração e esmolas. E muitas das pessoas daquela época gostavam de exercer a sua espiritualidade mostrando aos outros o quanto bom eles eram. E Jesus começa a desconstruir esse conceito errado, mostrando que as pessoas deveriam orar em secreto, no seu quarto, dar esmola de forma discreta e fazer o seu jejum e não mostrar para as pessoas que estavam jejuando, porque o que interessava era a relação com Deus. E Deus, o Pai, que via essas coisas em secreto, também recompensaria as pessoas. A recompensa, aliás, é a própria relação que nós temos com Deus, com Jesus. Jesus, continuando nesse capítulo, no capítulo 6, ele vai discorrer a respeito das riquezas, que são muitas vezes um problema, e Jesus o coloca como se fosse um Deus rival, um falso Deus, que requer das pessoas dedicação, devoção, até mesmo adoração. Muitas pessoas orientam as suas vidas, direcionam as suas vidas para o dinheiro, para as riquezas, pensando que as riquezas e o dinheiro vão trazer a elas segurança, paz, tranquilidade. Mas como um falso Deus, essas coisas não subsistem. O dinheiro não pode trazer isso, nem nos dar nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de paz. É somente Deus, somente Jesus que pode nos dar paz, segurança e tranquilidade, porque Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro Senhor. E aí sim, nós vamos encaminhar para o nosso texto. Ele está registrado em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pedir para que Deus nos fale através da palavra dele, que o seu Espírito Santo nos conduza nessa meditação e fale ao coração de cada um. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é verdadeira, porque ela é real, porque ela subsiste para sempre. Eu te peço agora que o Senhor possa falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e que o teu Santo Espírito possa aplicá-la aos nossos corações. Fale com cada um nas nossas necessidades e dificuldades. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso texto começa falando a respeito de uma questão que é extremamente importante nos dias de hoje. Jesus aborda a questão da ansiedade, e talvez esse seja o mal do século. Muitas pessoas têm andado ansiosas, têm andado de forma preocupada, com medo do amanhã, com medo do futuro, com muitas incertezas. A ansiedade provoca diversos sintomas na nossa vida: palpitação, insônia, dificuldade para dormir, dificuldade para respirar. Ela pode afetar o nosso corpo e certamente afeta se nos deixarmos ser levados pela ansiedade. A ansiedade também afeta o nosso desempenho profissional, nosso desempenho no nosso ministério. Quando andamos ansiosos, a gente não consegue dar o nosso melhor e entregar aquilo que somos normalmente capazes de fazer. A ansiedade também afeta as nossas relações, as relações com as pessoas que são mais próximas e mais queridas, colocam dificuldades no nosso trato, na nossa conversa, gerando dúvidas, inquietações e preocupações. Ansiedade. É disso que Jesus está falando nesse texto. E Jesus fala para a gente não andar ansioso, não viver ansioso pela nossa própria vida. Jesus coloca questões básicas, fundamentais, de sobrevivência. É o que comer, o que beber e o que vestir. São questões importantes para a nossa vida, são questões legítimas da nossa vida, são questões fundamentais. Mas mesmo sendo questões fundamentais, Jesus nos alerta, nos ensina a não andarmos ansiosos por essas questões. Porque a nossa vida é muito mais daquilo que a gente come e bebe. A nossa vida é muito mais daquilo que a gente veste. A nossa vida vai muito além dos nossos bens. E aí Jesus começa a nos ensinar, nos estimulando a olhar para aquilo que Deus já fez. Então, um dos primeiras lições, um dos primeiros segredos para vencer a ansiedade, se você tem lutado com isso, o conselho que Jesus dá é este: olhe para aquilo que Deus já fez. Deus criou a natureza. Jesus começa a falar para a gente olhar para os pássaros, para as aves dos céus, para as flores. Jesus e Deus com certeza já fez muita coisa na sua vida. Então, um remédio para a ansiedade seria você parar e pensar naquilo que Deus já fez na sua vida. E Jesus discorre sobre as aves do céu, que elas não colhem, não ajuntam em celeiros, elas não semeiam, mas Deus as sustenta, Deus as mantém. E faz a pergunta que a gente sabe a resposta: porventura a gente não vale muito mais do que as aves? Claro que sim. Nós
mesmo ansiosos ou preocupados, não vamos conseguir aumentar a nossa vida, a nossa existência em alguns dias. Vai ser Deus que vai cuidar dela. É Deus que dita o ritmo dela. Portanto, olhe para as coisas que Deus já fez na sua vida e na sua história. Esse é um remédio contra a ansiedade. Jesus continua e vai falar da questão do vestuário e comparar que uma flor é muito mais bela, muito mais exuberante do que a pessoa mais rica. Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como uma flor daquela. E hoje ela existe e amanhã não existe mais. Deus cuida da gente, Ele sabe das nossas necessidades. Aliás, desde o início, Deus está nos vestindo. Desde o Éden, Deus já preparou vestes para a gente, para cobrir as nossas vergonhas, para cobrir os nossos defeitos, para cobrir os nossos pecados. Esse é Deus, Ele é nosso Pai. Jesus conclui então para a gente não ficar inquieto com o que comer, o que beber, o que vestir, e fala para a gente confiar em Deus. Um outro remédio da ansiedade, para a ansiedade, é pensar naquilo que Deus já fez, mas nós crermos que Deus é capaz de nos sustentar e nos manter. Você exercitar a sua fé, porque Deus é Pai, Ele está presente, Ele sabe das nossas necessidades e Ele cuida de nós. Então, para nós não ficarmos balançados em meio de tantas notícias, em tantas vozes e tantas direções que nos deixam muitas vezes confusos, Vamos ouvir a voz de Jesus, a voz do Pai, que fala para a gente descansar, para a gente confiar, para a gente esperar nele, porque o nosso Deus é poderoso, porque o nosso Deus se importa conosco, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Esse é um outro remédio para a ansiedade que nós temos. E concluindo, Jesus fala para a gente buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, de forma intencional, querendo fazer, querendo buscar, e de forma prioritária, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é um remédio para a ansiedade. Se nós colocarmos como objeto, como ministério, como objetivo, como proposta da nossa vida, de fazer a vontade de Deus, de buscar a sua vontade, que é buscar o seu reino e a sua justiça, isso também vai aquietar o nosso coração. Nós vamos nos tranquilizar, porque sabemos que Deus cuida da gente. Essas são as indicações que Jesus nos dá. Quando a ansiedade bater a porta do seu coração, lembre-se daquilo que Deus, Pai, já fez na sua vida, do que Ele já colocou ao seu redor, do que Ele já fez na sua história. Lembre-se de exercitar a confiança, a fé em Deus, porque Ele é Pai, Ele nos ama, Ele falou que estaria conosco, Ele se importa com a gente. E lembre-se, sobretudo, de buscar a vontade de Deus e a justiça dele, o seu reino, de forma intensa, intencionada, em primeiro lugar. Essa é a vontade de Deus. E com isso, a gente aplaca a ansiedade que bate na porta do nosso coração. Eu queria concluir lendo esse texto novamente numa versão do pastor Eugene Peterson, que se chama A Mensagem. É uma versão parafraseada desse texto que nós acabamos de ler e eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez a linguagem fique mais fácil para você e gostaria de terminar o nosso momento lendo esse texto dessa forma. Se vocês decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus.
E vocês valem para Ele muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com a moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos, observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência, flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor para vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, exercite a sua fé, confie em Deus e não ande ansioso. Amém.